Em virtude da complexidade do mundo moderno, as funções da gerência vão muito além do planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Para acompanharmos a velocidade das mudanças, a nova era de alta tecnologia, as oscilações da economia nacional e mundial e tantas outras novas tendências que representam grandes desafios a todas as organizações, precisamos estar atentos a muitos outros aspectos que determinam o sucesso da gerência. E é sobre isso que vamos falar agora. Nesta parte do programa, vamos estudar as mais importantes funções da dimensão gerencial. Um dos grandes problemas dentro das organizações é a falta de interdependência humana e departamental, ou seja, a falta de união dos funcionários em torno dos objetivos da empresa. O fator X do sucesso de qualquer organização é chamado o princípio da harmonia e se expressa através de uma estranha matemática. Quando duas pessoas estão unidas desarmonicamente, o resultado é igual a 0. Mas quando duas pessoas estão unidas harmonicamente, o resultado não é igual a 2, é igual a 3, porque nasce uma terceira força mais poderosa. Nasce uma terceira força, uma força maior, que é o espírito de equipe. Outro grande problema que encontramos nas organizações é o conflito das gerações. Acontece mais ou menos assim. Os mais antigos afirmam: esses jovens são uns cabeças de bagre. Os mais jovens, do outro lado, afirmam: esses velhos já morreram e esqueceram de deitar. Conta-se que certa vez, um senhor trabalhou durante muitos anos numa estrada de ferro e estava prestes a se aposentar. E um jovem entrou para substituí-lo. O seu trabalho era muito simples. Quando o trem chegava, com um martelo, ele batia na roda do trem. O jovem, no segundo dia de trabalho, perguntou ao velho: por que é que eu tenho que bater na roda do trem? O senhor respondeu: há tantos anos eu faço a mesma coisa e não sei. Você, no segundo dia, quer saber? O que nós queremos dizer é que tempo de casa nem sempre significa sabedoria. Às vezes, a pessoa está há muito tempo na organização, mas faz as coisas apenas mecanicamente. Não procura melhorar, inovar, criar. Está bitolada, condicionada. Nós precisamos dinamizar a nossa administração. E os mais jovens devem compreender. Devem estar colados nos mais antigos, porque eles têm a sabedoria das suas vivências. Uma ideia diz que é inteligente a pessoa capaz de tirar proveito das suas próprias experiências, dos seus próprios fracassos. Mas podemos afirmar, é muito mais inteligente, muito mais esperta a pessoa capaz de aprender com a experiência dos outros, com o fracasso dos outros. Durante toda a minha vida profissional, em contato com empresários, executivos, chefes, o que eu tenho ouvido deles é a seguinte queixa: Augusto, o que falta realmente para o sucesso da nossa empresa é material humano. As pessoas são despreparadas. Eu sei, estou cansado de saber disso. Mas se há uma função da qual a gerência não pode eximir da sua responsabilidade, é a formação de pessoas. O administrador que acredita que vai encontrar homens feitos, fracassará, porque homens feitos não existem. A eficácia gerencial também
poderá ser medida pela capacidade em formar substitutos? Muitos chefes não ensinam o chamado pulo do gato das suas funções aos seus subordinados por temerem perder seus empregos. E o que acontece? Não desenvolvem os seus subordinados, nem a si mesmos, e as suas empresas ficam marcando passo. Outro problema é exigir dos seus funcionários perfeição. E quando isso acontece, eles perdem a criatividade, estancam por temerem errar. É bom que nos lembremos do seguinte: só existe um funcionário que nunca erra, aquele que nunca faz nada. Nós aprendemos pelo método das tentativas, cometendo erros, caindo e levantando. Mas o que precisamos estar atentos é para que não haja reincidência. Tenho um amigo, um grande executivo, que diz sempre a seus funcionários: errem, errem, mas nunca o mesmo erro. Creio que essa seja uma boa recomendação. Outra falha dentro das empresas é não perceber que as pessoas mudam. Muitos funcionários não são melhor aproveitados porque seus chefes, ao longo dos anos, não acompanharam o quanto eles cresceram e estão preparados para ocupar novos cargos. É o caso do rapaz que entrou como office boy na empresa há muitos anos atrás. Estudou contabilidade, depois fez um curso de administração e durante todo esse tempo adquiriu uma vasta experiência de todos os setores da empresa. E apesar de tudo isso, o seu chefe ainda o trata como se ele fosse um office boy, não lhe dando novas oportunidades. Para evitar esse problema, é fundamental acompanhar o desempenho dos nossos funcionários. Isso possibilita avaliar performances e o nível de adequação que cada funcionário tem em relação ao seu cargo. Certa ocasião, fiz uma pesquisa com funcionários de diversas empresas e perguntei a eles: o que seus chefes esperam de vocês como um bom desempenho? Para minha surpresa, ninguém soube responder. O que acontece é que nós exigimos dos nossos funcionários um bom desempenho. Mas a pergunta importante é: será que já dissemos aos nossos funcionários o que nós queremos como um bom desempenho? Precisamos definir claramente a dimensão do cargo e responsabilidade de cada um, para que eles saibam o que nós esperamos deles a nível de resultados. Isso evita certas injustiças na distribuição das tarefas. Quantas vezes entramos num departamento e encontramos um funcionário até a cabeça de trabalho, outro sem fazer nada, gerando assim um clima de insatisfação dentro da organização. É indispensável que todos saibam o que têm que fazer e o que nós esperamos deles. E dentro dessa questão, é bom lembrar que as pessoas agem conforme aquilo que nós esperamos delas. Se você acredita que um dos seus subalternos é burro, mesmo que você não diga nada, suas atitudes, sua maneira de ser, farão com que ele perceba o que você pensa dele. E, com certeza, ele agirá como burro. O contrário também é verdadeiro. Um dia nasceu um menino, feinho, magrinho, cabeçudão. Mas tinha um pai que acreditava muito nele. O pai pegava o garoto, colocava em cima de uma arca e pedia ao filho que recitasse, declamasse, fizesse pequenos discursos. E depois aplaudia, dizendo: meu filho, você um dia será um grande orador. Esse menino cresceu, tornou-se homem. Aliás, não cresceu muito. Continuou magrinho, feinho, cabeçudão, mas
foi considerado a águia de Aia. Sem dúvida, o pai de Rui Barbosa teve grande influência na sua gloriosa carreira. É isso o que nós chamamos de o poder das altas expectativas. Espere sempre o melhor dos seus homens, e assim será. Às vezes, esperamos o melhor do nosso pessoal e as tarefas não são realizadas. Precisamos identificar as razões e compreender que certas pessoas precisam de mais tempo para assimilar as nossas ordens, mesmo porque nem sempre transmitimos bem aquilo que queremos. Daí a importância de darmos às pessoas um tempo de aceitação diferenciado, para que elas cumpram as atribuições que lhes confiamos. Para conseguirmos melhores resultados do nosso pessoal, é importante respondermos a uma velha questão. O que é melhor, ser querido ou ser respeitado? O ideal é que fôssemos queridos e respeitados ao mesmo tempo. Mas, na prática, não é bem assim. Numa pesquisa com 2.000 gerentes de sucesso, perguntaram quais os chefes dos que se lembravam de quem guardavam maior apreço, consideração e carinho. E eles responderam: os chefes de quem nos lembramos hoje com certa saudade são aqueles chefes durões que tivemos. Eles não deixavam a gente ficar de corpo mole, exigiam ao máximo, nos desafiavam até as últimas consequências. Mas foram esses chefes que nos fizeram crescer na vida. As épocas de maior marasmo na nossa vida profissional foram as épocas em que tivemos chefes bonzinhos, passavam a mão pela nossa cabeça e faziam vista grossa aos nossos erros. Esses chefes fazem qualquer um amolecer o corpo e não desenvolvem ninguém. Portanto, entre ser querido ou ser respeitado, procure ser respeitado. Agora, entenda, as atitudes que nos fazem respeitados não são aquelas de ameaça, desqualificação ou ficar dizendo cabeças vão rolar, gerando uma grande insegurança dentro da organização. A verdadeira atitude que nos faz respeitados é uma atitude firme, forte, severa, que desafia e exige o melhor das pessoas, fazendo com que elas cresçam. Mas precisamos tomar cuidado para não nos excedermos, porque há uma tendência no ser humano de amplificar tudo. Certa ocasião, coloquei 10 pessoas em fila indiana, uma atrás da outra. Me aproximei da última e dei um tapinha nas costas. E pedi a ela que a dor que sentiu passasse para da frente, com outro tapinha. Na sexta pessoa, tive que interromper a experiência, porque a sétima levaria um soco tão grande que haveria briga na sala. Como diz um velho provérbio popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. Em termos de administração, é bom dar pressão em certos momentos. Em outros, o fundamental é aliviar a pressão. Em última análise, o bom gerente é um descascador de abacaxis, um solucionador de problemas. Ele precisa ser um amortecedor de pressões. Um dos instrumentos poderosos pelo qual podemos conseguir melhores resultados é através de reuniões. E neste ponto, podemos considerar 2 tipos de reuniões. A informativa, que visa levar informações como nova tabela de preço, planos, relatórios e checar resultados finais. Ela é muito importante no processo de comunicação interna. Essas reuniões são muito frequentes nas empresas. Mas o que precisamos ressaltar é a importância de outro tipo de reunião, normalmente muito raro nas organizações, que é o da reunião formativa. Ela visa
principalmente a integração do funcionário na filosofia da empresa. Busca a participação de cada um na solução dos problemas e faz com que todos se comprometam através de uma ação efetiva para a consecução das metas da organização. Em última análise, a reunião formativa visa a integração, a participação e o compromisso de todos para se conseguir a excelência empresarial. Uma falha que pode comprometer a excelência empresarial é a falta de atenção com os custos. É evidente que quando estamos atravessando tempos difíceis, somos mais cuidadosos com os custos. Curiosamente, quando a situação melhora, há um relaxamento em relação aos gastos. Por exemplo, relatórios que normalmente são datilografados em 2 vias passam a ser editados em 200 vias e já vai tudo para o lixo. Telefonemas longos sobre assuntos irrelevantes, comitivas que poderiam ser representadas por 2 ou 3 pessoas, são constituídas de dezenas de pessoas e com muita mordomia. Desperdícios de insumos na linha de produção e uma série de outros gastos supérfluos que, somados, representam grandes perdas. Precisamos conscientizar os nossos funcionários de que pequenas perdas somadas provocam os grandes rombos no final. Mas é bom que se diga, o exemplo deve vir de cima. Entretanto, devemos nos acautelar para não cortarmos despesas em áreas erradas. Por exemplo, os negócios não vão indo bem e cortamos despesas nos recursos humanos, na propaganda. Aí a empresa não promove os seus produtos, nem desenvolve os seus homens. Quer dizer, nem vende, nem cria novas alternativas. E com isso, a empresa vai para o buraco. Em se falando de momentos difíceis, de crise, devemos tomar cuidado com 2 atitudes que devem ser evitadas. Uma é a de conformismo, a outra de pânico. Ambas não resolvem problema algum. Nessas situações, antes de mais nada, devemos, primeiro, identificar o problema. Depois, analisar as causas. E assim, encontraremos a solução. Essa é uma fórmula testada, pois quando identificamos o problema, analisamos as suas causas, as soluções emergem automaticamente. Entretanto, para identificarmos o problema, a administração não pode ser estática, ou seja, não pode ser feita apenas na sua sala, com ar-condicionado, na sua cadeira gostosa, ou recebendo informações somente através de relatórios. Para você se inteirar, de fato, com o que está acontecendo na sua empresa, você precisa estar presente em todos os setores, falando com seus funcionários e presenciando os problemas in loco. Enfim, a administração se faz andando. É algo dinâmico. Como diz um velho provérbio popular, o que engorda o boi é o olho do dono. Se você é dono de uma loja, tire uma hora para ficar no balcão. Qualquer que seja a sua empresa, faça visitas periódicas a todos os departamentos. Reserve um tempo para uma entrevista informal com alguns dos seus homens, para saber até onde as suas medidas e decisões encontram ressonância. Telefone para alguns dos seus clientes para identificar que tipo de assistência eles recebem por parte do seu pessoal. Em administração, existe um princípio que jamais pode ser esquecido. Confiar é bom, mas conferir é melhor.